Por quê? 80% das pessoas nunca questionam o que consomem. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas escolhas que nos moldam. Cola com a gente nessa bancada jornalística do Ceará Hoje, pra gente analisar o júri sobre o consumo dos bebês reborn. O Ceará Hoje começa agora. Olá a todos, estamos aqui reunidos hoje no auditório Geraldo Nobre. Estamos aqui em uma sessão sobre bebês reborn. Se ele é algo midiático, o que a mídia traz, né? Se ele é algum hobby, se ele é terapêutico. E aqui iremos entrevistar o presidente da sessão, o nosso professor Áureo. Fique agora com a entrevista. Boa noite. A gente da imprensa gostaria de saber como é que tá as expectativas para essa segunda parte do júri. Se está tudo ocorrendo como o senhor imaginou ou se aconteceu alguma coisa que o senhor não esperava. Não, por enquanto está conforme esperado, né? Mas essa segunda sessão é que a gente espera que as equipes venham com todo o gás, venham trazendo assim, tirando cartas da manga para poder apresentar argumentos para os jurados que possam convencê-los. O senhor poderia falar se alguma equipe chamou mais atenção na capacidade de argumentação ou o senhor não prefere responder por enquanto? Eu diria o seguinte, por enquanto é melhor resguardar qualquer julgamento de valor, porque a gente não sabe o que pode vir nessa segunda sessão. O que eu vi foi que os dois grupos eles apresentaram, cada um apresentou e se segurou em um argumento, né? Então a gente espera, essa é a minha expectativa para a segunda fase, que venham outros argumentos com mais força e que com isso a gente possa ter um julgamento mais empolgante. A gente percebeu que nessa primeira etapa, ambos, a acusação quanto a defesa, se apegaram ao fato de culpabilizar a mídia. Ambas as equipes fizeram isso. O senhor acha que essa argumentação seria ideal ou não? Eu acho que todos os fenômenos de mercado hoje, eles passam de alguma forma pela transversalidade da mídia. Então é natural que isso seja abordado pelas duas equipes. Certo. Encerramos neste momento a primeira parte da sessão do julgamento. Ao longo desta etapa inicial, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram seus argumentos centrais de forma clara e contundente. A acusação destacou a exploração emocional promovida pela indústria dos bebês reborn e defendeu a necessidade urgente de regulamentação. Já a defesa se apoiou nos princípios da liberdade individual e na legalidade do consumo, enfatizando os potenciais benefícios do uso terapêutico do produto. Na segunda parte do julgamento, as partes retomaram suas falas, aprofundando os pontos anteriormente levantados. A acusação reforçou a preocupação com a manipulação emocional e a necessidade de comprovação científica dos supostos efeitos terapêuticos. Estabeleceu ainda paralelos com outros produtos sensíveis, como o álcool, o cigarro e as apostas. A defesa, por sua vez, reiterou a autonomia do consumidor e abordou o uso do bebê reborn como uma ferramenta temporária no processo de luto. Com o encerramento desta fase, o debate se intensifica, revelando uma complexa intersecção entre liberdade individual, responsabilidade da indústria e os limites entre consumo e saúde emocional. Antes do veredito final, conversamos com os advogados de defesa e de acusação. Fique agora com as entrevistas. Estamos aqui com uma advogada da defesa. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre todo o júri que está acontecendo. Se houvesse um novo júri simulado com o mesmo tema, o que você faria de diferente na sua preparação ou condução do tema? Eu acredito que a gente poderia ter explorado um pouco mais a questão do consumo de altas classes, né? Porque assim a gente pode perceber que eles trouxeram sobre essa questão da exploração, né? Mas se a gente for perceber, no caso somente pessoas ali mais remuneradas, vamos dizer assim, da alta sociedade, né? A gente não vê classe D, classe L consumindo o bebê reborn, né? Então a gente realmente focou nessa questão do consumo, né? As pessoas são livres
e para poder consumir isso, né? Então a gente decidiu focar realmente na questão psicológica, né? A gente vê que por mais que a mídia tente explorar ou a argumentação, né, de que possa ser explorado, mas a gente vê aí também as funerárias, né? As funerárias também estão lucrando com a morte, né? Quer queira, quer não. Então, assim, é um argumento um pouco inválido, né? Mas a gente tentou se basear por isso. Que lições você tirou sobre a complexidade de julgar casos que envolvem temas sensíveis ou socialmente controversos, como o consumo do bebê reborn? Pode repetir a pergunta do começo? Que lições você tirou sobre a complexidade de julgar esse caso, que envolve esse tema tão sensível quanto o consumo de bebê reborn? Eu acredito que a questão de não julgar, assim, realmente você vê ali quais são as fronteiras que você pode estar entrando e pode estar ali realmente explorando, né? Então, cada caso é um caso, né? Você tem que entender por que aquela pessoa se motivou, sei lá, porque a mídia disse que levou ao SUS, né? Por que alguém adquire o bebê reborn, né? Porque tudo tem uma causa e tem uma motivação. Até mesmo esse rapaz que agrediu o bebê reborn, né? Eles têm as suas questões internas, então acredito que é muito mais você entender com mais cuidado a complexidade humana e não deixar assim mais no superficial. Muito obrigada pela sua contribuição. Até mais. Estamos aqui agora com duas advogadas da acusação. Eu vou fazer só algumas perguntas sobre o júri que teve. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a advogada de defesa. Se houvesse um novo júri simulado com o mesmo tema, o que vocês fariam de diferente na preparação ou na condução do tema? Eu acho que a gente poderia estudar mais a fundo, pegar notícias ainda mais recentes e mais para esse lado realmente da ciência, da investigação. A gente leu muitas notícias sobre isso, mas eu acho que é nesse ponto que a gente se embasou e é nesse ponto que a gente provavelmente se aprofundaria mais. Que lições vocês tiram da complexidade de julgar um caso tão sensível como o consumo de bebê reborn? Pronto. No caso do bebê reborn, a lição que a gente tira é que às vezes você tem uma visão, por exemplo, ele é um item de colecionador, ele é um brinquedo e está sendo utilizado para outras coisas e não tem essa regulamentação, então a lição que a gente tira disso é que ele está indo além do que ele foi criado para ser. Show. Muito obrigada pela entrevista. E depois de um julgamento marcado por fortes argumentos e intensos debates, veio a decisão final. O júri avaliou o desempenho das duas equipes com atenção. A acusação foi elogiada por destacar o bebê reborn como um produto sensível e por defender a necessidade de regulamentação, apoiando seus argumentos em dados concretos e referências confiáveis. Já a defesa foi reconhecida pela firmeza ao defender a liberdade individual, mas sofreu críticas por não apresentar dados sólidos que sustentassem suas colocações. O veredito final foi claro: vitória para a equipe de acusação. Segundo o júri, a acusação apresentou uma linha argumentativa mais robusta e convincente, reforçando que o debate sobre o bebê reborn deve ir além do direito de consumo e considerar os riscos da exploração emocional, além da importância de um marco regulatório para produtos que atuam em áreas sensíveis da vida humana.